Vamos então às ondas eletromagnéticas. Na mecânica, uma onda mecânica propagando-se numa corda, ela é descrita por uma função U de xt, x é a posição, t é um instante. E ela satisfaz a seguinte equação. Essa é chamada equação de onda, onde ρ de x é a densidade, t é a tensão da corda. No caso da densidade ser constante, num fio homogêneo, nós podemos reescrever essa equação dessa maneira aqui. Tem que ter derivada segunda em x, aqui é derivada segunda em t, 1 sobre c quadrado, onde c é a raiz da tensão sobre a densidade. E c é chamado de velocidade da onda. Então isso aqui é a forma de uma equação de onda, no caso, uma onda mecânica. Para 3D, nós temos as componentes del2, o del y2 e tem o del2, o del z2. Isso me forma então o Laplaciano ao quadrado de φ, né? Então agora eu vou chamar de φ em vez de u, onde φ é uma função do vetor r e do instante t. Vamos ver isso no eletromagnetismo, como é que se obtém. Nós vamos deduzir as equações de onda a partir das equações de Maxwell, uma vez que as equações de Maxwell sintetiza todo o eletromagnetismo. E o resultado vai revelar um ponto importante. A velocidade da onda eletromagnética também será uma consequência dessa dedução, e o valor dela estará determinado, ou seja, a gente não precisa medi-la experimentalmente. Partimos então, por exemplo, de B igual a rotacional de A, onde o A é o potencial vetor. Temos aqui a lei de Faraday, rotacional de E igual a menos del B del T. Substituímos esse rotacional, colocamos ele aqui. E agora a gente passa para o outro lado e podemos agrupá-lo. Então temos o rotacional do campo elétrico mais a derivada em T do potencial vetorial. Para que o rotacional seja nulo, nós sabemos que ele pode ser um gradiente. Então a gente pode escrever que E mais derivada em T do potencial vetor igual a menos um gradiente de φ. Então o campo elétrico pode ser obtido a partir do gradiente de φ ou então da variação do potencial vetor. Então o potencial vetor não só vai gerar o campo magnético a partir do rotacional dele produzindo B, como também fazendo a derivação dele com relação ao tempo vai produzir uma componente para E. No meio linear, a gente tem o campo D igual a epsilon vezes E e o campo H é 1 sobre μ vezes B. E aí a gente vai colocar isso na lei Ampère-Maxwell, né? Então, tinha lá o rotacional de OH, vai virar rotacional de B sobre μ. Tinha um J, mais E vezes a derivada de D dt, ficou derivada de E dt. Aí eu substituo o campo B e o campo E, né? O campo E está dado aqui, ó. Nós vamos substituir ele aqui, tá? Puxou o sinal negativo para fora. O B rotacional igual ao rotacional de A. Entendeu? Rotacional do rotacional de A. Agora o que eu faço é passar esse termo para cá, para esse lado da igualdade. Temos ele aqui, então são todos os termos que têm derivadas igual à densidade de corrente. O termo rotacional de A, ele é dado pelo gradiente do divergente de A menos Laplaciano ao quadrado. Então, a gente substitui essa expressão no lugar dessa daqui. Obtemos essa expressão aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Pegamos esse termo de Laplaciano e só vamos juntar aqui onde tem
o potencial de A, né? Juntei esses dois. Só foi feito essa passagem aqui, só foi reescrita a equação. Agora tem um termo com gradiente e outro termo com gradiente, né? Juntou os dois termos que têm o gradiente. Então isso permite botar o gradiente em evidência. E aí deu o gradiente do divergente de A mais mi epsilon del φ del t menos Laplaciano ao quadrado mais mi epsilon del 2 del t2 vezes A igual a mj. Veja só que já apareceu a derivada segunda, né, espacial, e uma derivada segunda temporal do termo do potencial. E aqui tem termos extras, temos dois termos extras aqui. Vamos ver esse termo extra aqui. O vetor potencial, né, ele tem definido o rotacional dele. E o teorema de Helmholtz nos diz que uma grandeza vetorial, para ser completamente definida, você precisa ter o rotacional dessa grandeza e o divergente dessa grandeza. A gente não tem o que acontece com o divergente do vetor potencial. Então a gente pode fazer uma escolha, temos liberdade de fazer essa escolha. Essa liberdade de fazer escolha é a chamada de condição ao calibre. Então eu posso escolher, por exemplo, eu tenho aqui um divergente e posso chamar tudo isso de zero. Isso vai me dizer que o divergente de A vai ser igual a passar esse termo para cá, vai ser menos mi epsilon del φ del t. Então isso é uma escolha. Então ela é chamada de calibre ou gauge de Lorentz. Isso se anulando, nós obtemos essa equação aqui. Temos ela aqui, onde a gente passa o sinal negativo para os outros dois termos. Agora eu posso ter a condição física que não tem corrente, né, na região. Então isso aqui vai ser zero e a gente obteve uma equação que tem a mesma estrutura de equação de onda, né? Então vamos lá ver. Olha só, estrutura de uma equação de onda, né? Estrutura de uma equação de onda, e temos aqui o termo 1 sobre c quadrado. Que vai ser nosso termo 1 sobre c quadrado? Vai ser mi vezes epsilon, tá? Então, o c é raiz de 1 sobre mi vezes epsilon. Veja então que eu não preciso medir a velocidade da onda, ela já está determinada a partir dos dados das constantes de permeabilidade magnética e permissividade elétrica do meio. Ou seja, as propriedades do meio já me fornecem a velocidade da onda no meio. Isso vai ser um ponto importante, porque então o valor da velocidade já está determinado. Se for no vácuo, vai ser 1 sobre μ0, epsilon 0. A gente pode obter uma equação de onda para o potencial escalar φ. A gente vai usar a expressão do campo E igual a menos gradiente de φ, menos derivada com relação ao tempo do vetor potencial A. E a gente vai substituir essa expressão na lei de Gauss, divergente de E igual a ρ sobre epsilon. Então temos aqui, vai aplicar o divergente nesse termo e aplica o divergente nesse termo, que a gente já passou por cima da derivada temporal. Igual a ρ sobre epsilon. Agora a gente pode usar o gauge de Lorentz, né, para substituir o divergente de A. Lembre-se que a gente já obteve a equação de onda para o vetor potencial e a gente quer para φ. Então a gente tem que eliminar esse termo. E para eliminar esse termo, a gente usa o chamado gauge de Lorentz, que está aqui, ó, né? Então o divergente de A vai ser menos mi vezes epsilon del φ del t. Então, menos com menos dá mais, mi vezes epsilon, e aí a derivada em relação a t atua na outra derivada, virou derivada segunda do potencial escalar. Divergente do gradiente é o Laplaciano. E aí eu passo o sinal para os outros dois termos. Temos aqui uma equação de onda com uma fonte aqui. Se eu fizer ρ igual a zero, ou seja, não tem cargas livres, obtenho aqui a mesma estrutura da equação de onda. E veja só, a mesma velocidade, tá? O c é raiz de 1 sobre mi epsilon.
Ou seja, tanto no vetor, tanto no potencial escalar como no vetor potencial vetorial, nós temos a mesma velocidade para a onda, né? Ou seja, quem está determinando essa velocidade são as propriedades do meio. Se for o vácuo, vai ser a raiz quadrada de 1 sobre μ0 ε0. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, um ponto-chave, por quê? Por que eu estou chamando a atenção para essa velocidade? Quem definiu o valor da velocidade da luz é o meio, não é um experimento. Então, isso é importante, ou seja, é a física que está determinando o valor da velocidade da luz. Isso lá na relatividade, o Einstein vai postular. Por que ele vai postular que C tem que ser o mesmo em todo referencial? Ora, porque se você olhar um meio físico de dois referenciais diferentes, mesmo que um esteja parado e o outro esteja com uma velocidade constante, o meio físico não deve mudar, ele deve ser o mesmo. Logo, a velocidade da luz se propagando nesse meio tem que ser o mesmo valor nos dois referenciais. Equações de onda para os campos elétricos e o campo magnético H. Para H, a gente pega então a lei de Faraday, né? A lei de Ampère corrigida por Maxwell, que é a correção de Maxwell. Tem aqui o rotacional de H igual a J mais del D del T. Então, para o meio linear, a gente então escreve epsilon vezes o campo E e o J é G vezes o campo E. Então, substituir essas expressões aqui. Agora, a gente quer substituir o H, né? Não, desculpa. A gente quer substituir o E por H, né? A gente quer substituir o E por H. A gente lembra que tem o rotacional de E igual a menos del B del T. E aí a gente pode fazer que B é μ vezes H. Então deu aqui, substituiu μ derivada de H com relação a T. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem rotacional de E resultando em menos μ derivada em relação a T de H. Aqui não tem rotacional, então eu tenho que fazer aparecer o rotacional aqui. Então eu vou aplicar o rotacional nessa equação. Então aplico o rotacional nessa equação, temos ela aqui. E no lugar do rotacional de E, agora posso substituir o H. Então, substituiu o H, del H del T. Aqui, então, tem uma derivada em T. Com essa derivada, vai ficar a derivada segunda. Deu a derivada segunda. O sinal era positivo, ficou negativo. Aqui o sinal era positivo, ficou negativo. E tinha um termo G, com esse termo μ, ficou μ vezes G. E agora temos rotacional do rotacional e de novo, então a gente usa a identidade. Rotacional do rotacional é igual ao gradiente do divergente menos o laplaciano, né? Então vai dar gradiente divergente de H menos o laplaciano ao quadrado de H. Ora, aqui a gente tem a derivada segunda, tem o laplaciano ao quadrado e tem esse termo divergente. Mas aí a gente usa a lei de ausência de monopólios magnéticos, né? Lembrando que B é μ vezes H, então ficou μ divergente de H, isso vai ser zero, então isso aqui anulou, obtivemos uma expressão aqui. E essa é a chamada equação de onda para H. Podemos agora encontrar a equação de onda para o campo elétrico. Pegamos a lei de Faraday, rotacional de E igual a menos dB dt. E aí, usando aqui o rotacional de H, que é a lei de Ampère, né? J mais del D del T, essa é a lei de Ampère corrigida pelo Maxwell. Vou fazer, então, o D igual a epsilon E, o J igual a G vezes o campo E, e o B é μH. Coloco aqui, né? Aqui, desculpa. Substitui aqui. Então, vai dar rotacional de B, μ vezes G E, mais μe del E del T. Tá? Del E del T aqui.
Agora, eu aplico rotacional aqui e rotacional aqui. Então, dá rotacional do rotacional de E e dá o rotacional de B. O rotacional de B, a gente obteve aqui, ó. Então, substitui. Como tem essa derivada, ele vai atingir o campo E e vai virar uma derivada segunda, tá ele aqui, né? E o sinal menos para os dois termos. Então, temos rotacional e rotacional. Aí a gente usa a identidade vetorial, que o rotacional do rotacional é o gradiente do divergente menos laplaciano. Então, tem aqui, então transforma gradiente do divergente menos laplaciano. Temos ele aqui. Agora, pega a lei de Gauss, divergente de E igual a densidade de carga sobre zero. E vamos para o caso em que não há cargas no meio. Então, o divergente de E vai ser zero. E aí a gente anula essa expressão aqui. Sobra, então, a equação de ondas para o campo E. Laplaciano ao quadrado de E, del dt de E, mi vezes E, mi quadrado sobre dt quadrado vezes E. Tá? A gente pode ir para um meio onde o gzinho aqui é zero, e aí só vai sobrar esses termos aqui. Tá? Então, é assim que a gente deduz a partir da equação das equações de Maxwell as equações de onda. Né? Então, se a equação de Maxwell está descrevendo corretamente o eletromagnetismo, e a gente então deduz as equações de onda a partir das equações de Maxwell, a velocidade da luz já está determinada pela própria física. Não? Então, esse é um ponto importante que vai ser usado por Einstein para postular a velocidade da luz, o valor da velocidade da luz.